Glórias a Deus, mais uma grande oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a sua santa palavra. Gostaria de cumprimentar os irmãos que estão aí do outro lado, que nos ouvem, nos assistem, participam do culto, ou que cultuam através da internet. Deus abençoe você e graças a Deus porque estamos aqui. O Senhor nos trouxe e o Senhor nos trouxe porque nos ama e Ele é conosco. Esse é mais um dia de vitória que se encerra. Nós acordamos bem, sob a potente mão de Deus, transitamos nesse dia com os nossos afazeres, sob a potente mão de Deus, e aqui estamos para ouvir Deus falar pela sua palavra. É um privilégio estar aqui para ouvir, é um privilégio para mim, para o que eu estou ouvindo e falando também. E logo a gente vai para casa para de novo dormir em paz na presença do Senhor. Glória a Deus, né, irmãos? Quero convidar você para uma leitura da Santa Palavra do Senhor, que está em Colossenses, capítulo 2, versículo de 6 a 14. Enquanto os irmãos procuram, quero fazer um pedido de oração. O irmão pastor José Teles está, ele é de Salvador ou é de Simões Filho? José Teles, hoje eu vi na rede social, ele pegou foi contaminado por uma bactéria, KPC, me parece, que é perigosíssima, e ele está em estado grave. Só um milagre de Deus, viu, irmãos? Você acredita em milagre? Se você acredita em milagre, nós vamos orar hoje à noite por esse homem de Deus que serviu aí ao longo da sua vida, mas acredito que ainda tem muito o que fazer na obra de Deus, né? Então, mas é um irmão que foi acometido do Covid e em tratamento foi agora contaminado, né, com essa bactéria perigosíssima. Vamos orar, né, para que Deus ajude, abençoe, traga ele de volta para a sua família, né? O Senhor é bom. E o texto diz assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por meio no despojo, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a trouxe e a tirou do meio de vós, cravando-a na cruz. Amém, irmãos? Ó Senhor bendito, mais uma vez estamos aqui, Senhor, nesta casa, junto com tua igreja, buscando a tua face, buscando entendimento da tua palavra, Senhor. Esse é um momento tão especial para nós, Senhor. Nos rendemos diante de ti, rogamos, ó Espírito Divino, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine nesta noite,
O Senhor sabe o que passa no coração de cada irmão, de cada irmã. Senhor, o Senhor sabe o que precisamos ouvir urgentemente, Senhor, de Ti. Só o Senhor pode nos restaurar, Senhor. Só o Senhor pode injetar vida em nossas vidas através da Tua palavra. Portanto, ó Senhor, nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estamos desde a semana passada trabalhando o texto de Colossenses. Como eu disse, uma igreja que tinha um amor exemplar, uma fé exemplar, mas estava sendo vítima de uma grande heresia que negava a divindade de Cristo, né? Uma heresia que dizia que Cristo não ressuscitou, Ele não veio em carne, Ele não era Deus, e que Ele não é o Salvador, e que seu sangue não tem eficácia nenhuma, e que a salvação era através do conhecimento que era dado a partir de uma atuação, ou de uma ação de angelolatria. Eles estavam adorando anjos, algumas pessoas estavam sendo induzidas a isso, e a igreja estava enfrentando uma grande dificuldade. E Deus levanta o apóstolo Paulo numa revelação tremenda, profunda. Esse é um dos livros da Bíblia que fala sobre a cristologia, o estudo de Cristo, fala da divindade de Cristo. É um livro muito profundo, e hoje nós vamos continuar usando esse texto, agora o texto do capítulo 2, um pedacinho do capítulo 2, para falarmos de outra coisa que Deus estava falando para aquela igreja e para a nossa geração. Os irmãos estão aqui hoje porque acreditam que Deus está falando para essa geração, não é, irmãos? Nós estamos aqui porque acreditamos que esta é a palavra de Deus, e que Ele fala para nós, e que o Senhor nos dá vida, iluminação, nos dá direção através da sua santa palavra. E aquilo que Deus usou o apóstolo Paulo para falar para essa igreja que enfrentava, aquela igreja que enfrentava aquela dificuldade, nós vamos extrair dali coisas tremendas que Deus também está falando para nós nessa geração. Bom, algo que nós extraímos do versículo 12, né, é que uma das coisas que nós vamos abordar, e que é o tema central de hoje, é que o Senhor está dizendo para mim e para você. Observe, Deus já disse que nós somos uma carta enviada ao mundo, né? Já estudamos isso aqui. Deus já disse que nós somos ministros de um novo testamento, do Espírito Santo de Deus, o ministério do Espírito Santo de Deus, de vida, de glória. O Senhor disse que está conosco, aonde nós formos, e todos os dias, 24 horas. Semana passada nós interrompemos o estudo, quando o Senhor dizia para nós termos inteligência espiritual. Hoje a gente vai avançar, falando uma outra coisa que está nessa carta. Por que é que eu digo que foi interrompido? Porque cada tema desse dá para a gente discutir semanas e semanas e semanas. Bom, hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, igreja, nós que estamos cansados, nós que estamos trilhando essa vida, enfrentando dificuldades familiares, dificuldades no país, na cidade, dificuldades no trabalho. A vida realmente parece ser dura, a vida realmente parece ser desesperadora, se a gente olhar para ela, né? A gente olhar para ela. Mas a nossa trilha é para andarmos, observe, olhando para o Senhor, né? E bebendo dele. O que é que ele nos diz, né? Deus disse para Abraão: Abraão, larga aí tua família, larga tudo. Eu sei que você tem estabilidade, né? Você tem recursos, você tem gados, você tem servos. Esse é o lugar bom para você, Abraão. O que é que você está querendo mais da vida? Mas eu vou levar você para um outro lugar, e eu não vou dizer ainda onde é. Você vai largar tudo
e vai agora viver montando suas tendas, mas eu sou contigo, Abraão. O que foi que Abraão fez? Ele acreditou, observe, largou tudo ali que tinha, todo aquele seu conforto, e ele apostou num grande tesouro que se chama Palavra de Deus. Deus lhe falou, ele creu e se agarrou naquilo que Deus disse, andou, fez sua caminhada. Nós estamos aqui por causa do Messias, descendente de Abraão, e Abraão se tornou o que? O pai da fé, foi justificado pela fé. Então, irmãos, passar a nossa caminhada, ouvindo o que Deus diz, seguindo a sua orientação, esse é o verdadeiro caminho do sucesso do ponto de vista de Deus, porque o mundo prega um sucesso, e nós não podemos nos enganar com a voz do mundo. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Eu preciso ter o sucesso que Deus quer que eu tenha. Não é o sucesso que eu planejei, o sucesso que o mundo diz, mas aquilo que Deus quer que eu tenha ou faça. O importante é que eu seja aprovado pelo Senhor. Nós vivemos numa sociedade mundial onde as pessoas são aprovadas, reprovadas, Nós somos avaliados todos os dias, nós que trabalhamos em diversas áreas, da vida, somos avaliados, sim. Eu mesmo sou avaliado sempre. Quando eu publico um artigo, tem avaliadores. Quando outros artigos chegam a mim, eu avalio também. Bancos examinadoras, sempre avaliados. E na sociedade que vivemos, na igreja, onde for, as pessoas nos observam e nos avaliam também. Não devemos nos enganar. Mas, irmão, é importante que sejamos avaliados e aprovados por Deus. Os homens podem se enganar, os homens podem ter motivações mesquinhas, egoístas e até nos reprovar, mas o que importa é ser aprovado por Deus. Glórias a Deus. Como é que a gente consegue isso? Seguindo a sua voz, Eu preciso disso, acredito que nós precisamos disso cada vez mais na nossa vida. Hoje o Senhor está dizendo para mim e para você que temos essa caminhada, não sei qual é a sua idade, a minha é mais de 500 anos, mas Deus está nos dizendo: vossos pecados estão perdoados. Glória a Deus. Você não sabe o que isso significa para mim e para você. Quando Deus diz: os vossos pecados estão perdoados, isso significa vida. Vida em todas as áreas nas quais estamos envolvidos. A certeza de que os nossos pecados estão perdoados, que a culpa foi removida, que alguém pagou um preço, que nós não pertencemos mais a Satanás e ao mundo, mas que pertencemos ao Senhor. Essa é a maior riqueza que nós temos. Quando saímos desse mundo, não levamos advogado, não levamos pai, não levamos mãe, vamos só nós, só eu sozinho vou, você sozinho vai enfrentar o Todo-Poderoso, aleluia, o juiz justo, infinitamente santo, cuja santidade, todo o universo treme diante da santidade de Deus. E como é que eu vou chegar lá? Lá eu tenho um advogado. Glórias a Deus. Alegre seu coração, meu irmão, seus pecados foram perdoados. E eu estou falando que os seus pecados foram perdoados, os nossos pecados foram perdoados, do ponto de vista judicial. Judicial significa o seguinte: havia uma condenação do pecado, que nos garantia uma vida eterna nas trevas, uma condenação já posta, uma escravidão aqui na terra, e quando saíssemos daqui, já saíamos condenados para receber um não do juízo e sermos lançados no lago de fogo. Era esse o nosso destino. Jesus surgiu no nosso caminho. Olha que coisa linda.
né? Não olhou os nossos méritos e disse assim: você crê em mim? Né? Você crê que eu derramei o meu sangue por você? Você me aceita como seu Senhor e seu Salvador? Aceite, Senhor. Me arrependo dos meus pecados. Vou entregar minha vida para ti agora. Vinde bendito de meu Pai. Eu garanto para você a vida eterna. Só eu tenho o poder para perdoar os seus pecados, porque fui eu que assumi o seu lugar diante do grande juiz. Fui eu que levei a culpa em seu lugar. Aliás, a culpa sua me foi imputada, foi creditada a mim, a culpa que é sua, uma culpa, observe, impagável, uma culpa eterna. O Senhor Jesus assume por mim e por você, diante de Deus, e me tornou livre da culpa. Aleluia! Eu estou falando desse perdão do pecado. Eu estou falando do ponto de vista judicial. Do ponto de vista judicial, a igreja não tem mais culpa. Observe. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, você está em Cristo, Ele assumiu sua culpa, foi condenado, foi executado em seu nome, em meu nome, e nos deixou livres. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja: se Jesus vier agora, daqui a 5 minutos, Ele vai levar os inocentes da culpa. Quem são os inocentes? São vocês, somos nós. Nós receberemos o Senhor na condição judicial de inocentes. Os vossos pecados estão perdoados. Glória a Deus. Essa é uma questão de libertação completa. Libertação completa. Versículo 6. Vou começar agora falando um pouquinho de cada versículo. Versículo 6. Como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Vocês receberam o Senhor Jesus, nós recebemos o Senhor Jesus. E o que significa isso? A Bíblia diz: andai nele. Essa era o conselho que Paulo dava para uma igreja que estava confusa, estava divergindo, porque havia uma heresia que negava Cristo, negava que Jesus era o Cristo. A igreja estava sendo atacada no mais profundo da base da sua fé. E Paulo lembra aos irmãos: ora, vocês não receberam o Senhor Jesus Cristo? Não estão em Jesus Cristo? Então, opte em andar com Ele. Era uma decisão, talvez para mim e para você seja uma coisa simples, mas aquelas pessoas tinham que enfrentar uma tirania de uma heresia que estava instalada dentro da igreja. Elas tinham que dizer: eu não aceito essa bobagem não, eu não aceito essa heresia não, eu continuo com Cristo, essa é a minha opção, mesmo que venha dificuldades, mesmo que eu seja discriminado, a minha opção é Cristo. Por quê? Porque eu fiz uma aliança com Ele. Você sabia que você fez uma aliança com Cristo? Eu fiz uma aliança com Cristo. No dia que pregaram o Evangelho, e eu ouvi o Evangelho, que eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu fiz uma aliança com Ele. Senhor, eu vou te servir por toda a minha vida. Essa é uma aliança. Qual foi o resultado disso? É que Jesus fez uma aliança comigo também. Eu estou aliançado com Cristo e Ele está aliançado comigo. E essa aliança, observe, eu estou falando de uma coisa bem pessoal, mas ela tem uma abrangência eterna, porque Cristo é o protagonista, o fundador
de uma nova aliança, de um novo pacto, de um novo testamento que o Todo-Poderoso fez com os homens. O antigo pacto, lá através da lei, a lei como mediadora, o antigo pacto condenava as pessoas. A lei dizia assim: ó, você tem que fazer isso, aqui está a santidade de Deus, aqui está. A lei expunha o pecado do homem, mas a lei não resolvia o problema do pecado, e todos foram condenados. O único que cumpriu a lei por ser intrinsecamente santo foi Jesus. Todos os outros foram condenados, aliás, foram amaldiçoados. A Bíblia diz, Gálatas capítulo 3 versículo 10, Paulo lembra o que a lei diz, que se você cumprir 99% da lei e ficar sobrando 1%, você está amaldiçoado. Todos estávamos amaldiçoados. Mas agora, na nova aliança, não é a lei que me leva, que faz intermediação entre eu e Deus, é o próprio Cristo, é o Senhor Jesus, que me leva à presença do Pai, por causa dos seus méritos, não porque eu sou bonzinho, não porque você é bonzinho, mas por causa dos méritos de Jesus e porque eu criei nele. Então ele chega diante de um Pai todo-poderoso, infinitamente santo, e me coloca exatamente na presença do Pai, aleluia, por causa dos seus méritos, e o Pai me aceita por causa de Jesus. Eu não tenho nada que faça com que Deus seja favorável a mim, aceite a mim. Quem sou eu? Nasci em pecado, vivi em pecado, minha natureza corrompida, desgraçada, já nasço condenado. O que eu poderia esperar do Senhor Deus é dizer: não lhe recebo. Não existe protocolos, né? Damares esteve aqui nesse púlpito, lembra? A ministra. Eu estava no púlpito também, meu amigo, para chegar próximo. Que protocolo, viu? Eu dava um passo e tinha um agente da Polícia Federal que ficava olhando para a minha cara assim, eu digo: misericórdia, achando que eu ia atacar, sei lá. Protocolo de acesso, né? Nós inventamos isso. Na Bíblia mostra situações de que uma rainha, para se aproximar do seu marido, que era o rei, tinha que ter um protocolo, tinha que ser aceita. Olha que interessante. Quem não tinha protocolo para ser aceito eram os profetas, que, avisa aí ao rei que eu estou chegando. Os reis tinham que aceitar o profeta. E eu estou falando aqui de um protocolo eterno, de uma santidade infinita, e por ser infinitamente santo, não tem nenhum contato com nenhum pecado. Se eu tiver um riscozinho de pecado, ou que seja a coisa mais mínima, Deus não me recebe, porque Ele é santo, infinitamente santo, e completamente inacessível. O Antigo Testamento mostra isso. Deus vinha assim, falar com Adão, nosso pai, né? Depois Adão comprometeu toda a humanidade, pecou contra Deus e foi expulso da presença de Deus. Não cabia mais Adão na presença de Deus por causa do seu pecado. Comprometeu todo mundo. A lei vem, observe, o Senhor diz: eu amo os humanos, e eu vou trazer um remidor, né? Um redentor. Escolher um povo pelos seus próprios motivos, para daquele povo sair o Messias. E como era o relacionamento com Deus? Havia um homem chamado sacerdote, que intermediava o povo diante do sacrifício. Era o sacrifício de animais, que não tinha nenhuma eficácia, tudo era simbólico. Depois, uma vez no ano, tinha um outro homem, que era o sumo sacerdote, considerado mais especial do que o primeiro, que entrava uma única vez no Santo dos Santos. Observe,
um lugar chamado Santíssimo, porque se presumia que ali vinha a presença de Deus. Essa é a ideia de casa de Deus, né, que o povo judeu absorveu. Por isso que quando foi feito o templo, que vinha a glória de Deus também, eles diziam: vamos à casa do Senhor, porque o templo é a casa do Senhor. Não é esse aqui não. Casa do Senhor agora sou eu, você, porque o Espírito de Deus habita em você. Aleluia. Não é isso aqui que é a casa do Senhor. Aqui é uma casa de oração, mas onde Deus habita, irmão, é na sua vida e na minha vida. Glória a Deus. É a Bíblia que diz. Então, o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava no lugar para oferecer sacrifício pelo povo. E o que é que acontecia ali? Aparecia uma teofania, que nós chamamos em teologia. O que é isso? É uma manifestação da presença de Deus. É uma forma que Deus escolhe para dizer: eu estou aí, viu? É isso. Então, o nível de dificuldade de acesso era gigantesco. Ninguém tinha acesso a Deus nesse sentido. Ninguém tinha liberdade de chegar diante do Senhor, mesmo com o sacrifício. Aí vem o Filho de Deus, o Senhor da glória, se entrega por nós. Ele foi o sacrifício eterno, e ele foi o sumo sacerdote que leva o seu sangue diante de Deus. Observe o que aconteceu. E agora deixou uma porta escancarada para eu e você chegarmos até a presença do Senhor. O protocolo eterno da santidade, observe, foi 100% obedecido pelo Senhor Jesus, que abriu com o seu sangue essa entrada até o Todo-Poderoso. Ninguém tinha acesso à santidade eterna. E agora Jesus entra e diz: igreja, eu derramei o meu sangue por você, pode vir e estar na presença do meu Pai. Israel passou séculos procurando esse relacionamento, Jesus falando que ia para o Pai, etc. E Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse: Filipe, eu estou tanto tempo convosco e vós não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus está dizendo: você quer chegar ao Pai? Venha através de mim. Em outro lugar ele diz: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus queridos irmãos, nós enquanto igreja estamos diante da santidade infinita de Deus. E o detalhe: somos aceitos por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos inocentou, por isso que nós estamos na presença de Deus. Sabe por que Deus vai ouvir a sua oração quando você for dormir hoje, vai ajoelhar ou vai orar sentado? Sabe por que Deus vai ouvir a sua oração? Porque você e eu fomos inocentados pelo sangue de Jesus, e só nessa condição o Senhor me aceita, o Senhor me ouve. Você é quem? Eu não sou ninguém, Senhor, mas estou aqui por causa do sangue de Jesus, porque a minha condenação foi removida, o seu Filho assumiu por mim na cruz. Sabe o que é que o Todo-Poderoso, inacessível por toda a eternidade, vai dizer? Vinde bendito de meu Pai, por causa de Jesus eu te aceito. Aleluia. Essa é a condição. Então, o fato de termos os nossos pecados perdoados, irmãos, do ponto de vista judicial, isso é o maior poder que alguém pode ter em todos os universos. Por isso que a Bíblia diz: ele veio para o que eram os seus, e os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o receberam, deu o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. É um poder que nós temos, glória a Deus por isso. Poder. Tem gente mais poderosa do que crente? Não existe. Pode ser o cabra mais importante do mundo, o dirigente mais importante, com todo o ouro do mundo, pode ser seres não humanos como demônio, pode ser o próprio diabo. Quem tem mais poder é o crente. Aleluia! Eu tenho o poder
de ser considerado filho de Deus. E por ser filho de Deus, eu estou agora exatamente na sua presença. Uma presença que era inacessível, mas o sangue de Jesus me colocou na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor está dizendo: seus pecados estão perdoados. Isso significa vida para mim. Eu vou ser testemunha, vou ser essa carta que Deus está escrevendo para o mundo, vou ser ministro desse ministério maravilhoso. Sei que Jesus está comigo, vou usar a inteligência espiritual, mas eu vou ter um vigor em mim. E que vigor é esse? O que é que me dá vigor, motivação, alegria? Qual é a fonte da minha alegria? O fato dos meus pecados terem sido perdoados. Glória a Deus. É isso que Paulo está tentando falar, o Espírito de Deus através de Paulo, para aqueles irmãos. Temos um relacionamento, e andar em Cristo significa ter um relacionamento que implica em aprendermos dele. Eu sou manso e humilde de coração. Anda comigo. Vamos fazer o seguinte: você é um jegue, eu sou o outro jegue, e aí nós vamos colocar uma canga para nos ligar. Sabe o que é aquele aparelho que bota no ombro dos dois jegues, né? Aqui no sertão. Isso é que a Bíblia chama de jugo. E aí Jesus disse: olha, é suave, eu quero andar com você, se emparelha comigo, né? O meu ombro está ligado a você, vamos andar juntos e vamos construir juntos. Isso é andar com Jesus. E sabe o que a lei dizia? Que não podia se emparelhar dois animais de naturezas diferentes. Você não podia colocar um jegue, claro que eu estou usando a linguagem nordestina, né? Você não podia botar um jegue e um cavalo. Dá o nome de um cavalo aí poderoso. Sangue azul, não, como é as terminologias, hein? Quarto de milha e botar um jeguinho, a lei proibia, porque se os dois animais tão diferentes fossem juntados, né, numa lavoura ou o que fosse, o mais poderoso ia realizar o trabalho, mas o outro ia morrer. Então o emparelhamento era para animais de mesma natureza, e Jesus está dizendo: eu vou dar minha natureza a você. Aleluia! Você quer andar comigo, não vai ficar sujeito, vivendo essa natureza corrompida, miserável, não. Eu vou lhe dar a minha natureza e nós vamos andar juntos. Olha que maravilha, que bênção essa igreja. Sabe o que é que você, irmão, eu pensamos diferentes hoje, de 10 anos, 20 anos atrás, porque a natureza